começar a conversar sobre orçamento, porque a gente tem uma cultura do comodismo aqui no nosso país. Aquela história que é normal, né? Não tem jeito, o orçamento em obra estoura mesmo, o cliente já fica sabendo, a gente também fica achando que é normal estourar orçamento, né? Só que a gente tem que entender que o orçamento, ele é a peça-chave para a nossa obra. Sabe por quê? Porque o escopo do orçamento, o que é o escopo? São as atividades que a gente relaciona no orçamento, tá? O escopo do orçamento, ele serve para outras coisas também. Ele serve para a gente controlar as atividades na obra de reforma, ele serve para a gente criar um cronograma físico, ele serve para a gente criar um cronograma financeiro, ele serve para a gente balizar o cliente. Então, o orçamento, na verdade, gente, ele é a bússola da nossa obra. Porque o que a gente vai usar para elaborar um orçamento serve para várias outras coisas. O orçamento, ele garante segurança, ele garante tranquilidade, tanto para nós quanto para o nosso cliente. Porque a hora que o orçamento não estoura, ou que quando a obra está caminhando e a gente começa a perceber que está tudo sendo comprado dentro daqueles valores que foram previstos, todo mundo fica tranquilo na obra, tanto a gente quanto o cliente. Porque o cliente, quando ele começa uma obra de reforma, normalmente ele não tem assim um dinheiro infinito para gastar. Ele tem um valor ali, um começo, meio e fim. E a hora que você começa a gastar muito mais do que estava previsto no orçamento que você apresentou para ele inicialmente, e as coisas não vão acontecendo na obra, o cliente começa também a ficar estressado. E a hora que você estoura o orçamento, porque todo mundo fica achando que é normal, quem é que paga essa conta? Se você tiver que pagar a conta, você vai ficar feliz? Não, né? Porque se você ia ter algum lucro nessa obra, pode ser que esse estouro coma o seu lucro. Aí você vai trocar 6 por meia dúzia, né? Que é o que a gente costuma dizer. Ou até tomar prejuízo, falar, poxa vida, eu tô pagando para trabalhar. E se quem tiver que pagar a conta é o cliente? Ele não vai ficar nem um pouco feliz. E aí, além de não te indicar para outros possíveis potenciais clientes, ele ainda vai falar mal do seu trabalho. Então, não é legal a gente pegar e tratar o orçamento de uma forma leviana, ou seja, o orçamento estoura mesmo. Se a gente quiser construir uma carreira sólida no mercado, uma carreira de sucesso, uma carreira com muitas obras de reforma, onde a gente tem a fila de clientes, a gente precisa sim se atentar ao orçamento e cuidar para fazer um bom orçamento, um orçamento profissional, que não vai estourar, para que a gente receba indicações desses clientes e que a gente consiga se diferenciar dos nossos colegas. E dessa forma, a gente vai ter mais trabalho, vai ter mais tranquilidade, vai poder viver a nossa vida com mais qualidade de vida, vai ganhar mais dinheiro, não vai precisar ficar se preocupando muito, porque com o orçamento organizado, gente, você também organiza a obra, você também não perde tempo com retrabalho, você também consegue tocar a obra prestando atenção nas etapas, e aí você vai ter mais tempo também. E outra coisa, reconhecimento. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, deixa eu me apresentar, eu sou Elisa Nunes, eu sou engenheira, eu sou arquiteta, eu sou paisagista, eu tô há mais de 3 décadas no mercado, e eu sou idealizadora do método Viver de Reformas. Nós vamos falar como é que faz um orçamento assim, correto, profissional, para que ele não estoure. Mas antes, gente, eu quero perguntar uma coisa para vocês. Vocês vão me responder aqui. Quando vocês vão pedir orçamento para o mestre de obras, para o empreiteiro, para o encarregado que trabalha com vocês ou que está querendo trabalhar, prestar serviço para vocês e tudo mais, como é que vocês fazem? Ele não passa para vocês o preço global daquilo? Eles vão, visitam o imóvel, né? A gente está falando de apartamentos, então eu vou exemplificar com apartamentos, tá bom? Eles vão e falam assim, Elisa, vai custar, sei lá, 20 mil reais para eu fazer a reforma desse imóvel aqui para você, desse apartamento, né? Eles dão o quê? O preço fechado para vocês. Eles não vão te dar o preço, eu vou cobrar X reais um metro quadrado do azulejo, eu vou cobrar X reais para tirar essa porta aqui do lugar para você, eu vou cobrar mais X reais para te demolir aquela parede, eu vou cobrar mais X reais para trocar esse ponto elétrico aqui de lugar,
para fazer o forro para você. Ele não vai te dar o preço por metro quadrado. Esse valor fechado, sem discriminar nada, absolutamente nada, vai trazer muita dor de cabeça para você. Porque aí como é que você vai explicar para o seu cliente, né? Como é que você vai resolver esse problema no seu orçamento? A gente vai falar sobre isso, tá? Como que a gente resolve isso daí. Vamos contextualizar para ficar mais claro para vocês aqui, tá? Vamos fazer um paralelo com um conserto de carro, tá? Por quê? Porque quando o empreiteiro ele te passa um valor global, não fica exatamente claro o que é que ele vai fazer. A não ser que você dê uma lista para ele, tá? Mas a gente sabe que em reforma existem serviços ocultos. Muito bem, vamos fazer um paralelo com o carro. Você levou o carro para fazer uma revisão e tal, tá? Na segunda-feira, antes de ir para a obra, você precisa levar o seu carro lá na concessionária. Só que antes de você deixar o carro lá, você já sabia, né, que da revisão passada tinha ficado lá em torno de R$1.000, tá bom? Aí você deixa o carro na concessionária e lá pelas 11 horas da manhã, o pessoal te liga e fala assim: ligaram pra mim, vai. Dona Elisa, ó, o negócio é o seguinte, a gente detectou aqui que deu um problema no bico da injeção eletrônica aqui do seu carro, nós passamos lá um aparelho e vai ficar em mais R$500, tá bom? Você pega e fala assim, bom, tá bom, vai, vão me cobrar 50% a mais, o engenheiro gosta de conta, né? Vão me cobrar 50% a mais pra arrumarem a minha injeção eletrônica. Aí você autoriza, você fala assim, ah, tá bom, vai, 50% a mais, tá, faz lá, vai. Você precisa do carro pra trabalhar, não precisa? Você precisa do carro para tocar sua vida, tá? É segunda-feira, início de semana, tá bom, beleza. Aí, o que acontece? Vai chegando o final da tarde, tá? O que eles fazem? Eles ligam pra gente no final da tarde e aí eles falam assim, Dona Elisa, olha, a gente tava aqui, já fizemos a revisão. O que é revisão, gente? É troca de óleo, é troca dos filtros, é uma limpezinha no motor, é aquela revisão, né, do carro até os 50 mil quilômetros que a concessionária faz, né? Ok, arrumaram já, olha, a gente já arrumou sua ignição, ou melhor, o bico da injeção eletrônica. Eu não sou mecânica, tá, gente? Sou leiga. E aí, agora a gente viu aqui, tem um problema no freio. A gente pode arrumar? E aí? Você não começa a ficar esquisito? Poxa vida, a pessoa te ligou no final da tarde, né? Pra falar que o seu freio tava meio esquisito e tal. Aí você fala, poxa, meu carro é novo, tô fazendo revisão na concessionária, né? Você não começa a se sentir meio enganado? Eu já passei por isso, conheço gente que também já passou por isso. Aquela história, você fala, puxa, mas freio, né? Freio é um problema grave de carro. Aí, fica aquela nuvem, né? Aí você pega e fala assim, poxa, tá bom, vai, arruma. Mas você fica com aquela pulga aqui atrás da orelha. Então, gente, com orçamento de apartamento, é mais ou menos a mesma coisa. Quando você passa um orçamento para o seu cliente, e aí vai tocando a obra e você começa a cada hora falar para ele que tá aparecendo uma coisa, a sua credibilidade vai fazendo assim, ó. Começa a ficar uma nuvem, sabe? E aí, cadê a clareza? Cadê as informações completas? Porque quando você faz a revisão do carro, vem lá no papel tudo certinho, o que foi trocado, as peças, no caso da revisão. Ah, Elisa, mas aí você fala assim, poxa, mas o que isso tem a ver com o orçamento? Tudo a ver por causa disso que eu acabei de falar para vocês. Cadê a clareza na hora que você vai passar um orçamento para o cliente e você começa a falar para ele de serviços extras que, na verdade, você acabou não colocando no orçamento. Você acabou não considerando, sabe? Então, é aquela história. Você precisa fazer um orçamento profissional para que o seu cliente entenda que qualquer coisa que não estiver contemplado ali é porque realmente você não teve condições de olhar, porque era realmente um serviço oculto e você precisa também, na hora de apresentar o orçamento para ele, dizer para ele que serviços ocultos podem acontecer e relacionar para ele. E na hora que a gente aprende a fazer um orçamento profissional, a gente também aprende a relacionar esses serviços ocultos. E quando a gente aprende a fazer um serviço profissional, um orçamento profissional, a gente aprende a calcular o material direitinho, para que não haja falta de material. É muito ruim o cliente... tá bom, quantos metros quadrados eu vou precisar de azulejo para fazer, ou de porcelanato para fazer o revestimento de paredes e pisos do meu banheiro? Ah, vou precisar, sei lá, de 30 metros quadrados. Aí, você não calculou a perda direito, né? Você não deixou algumas peças ali de reposição para o seu cliente.
aí vai precisar ir para a loja comprar mais material, comprar mais argamassa, mais rejunte, aí de repente ele não acha o porcelanato na mesma fornada, então a tonalidade vem diferente, ele acha a cor, ele acha um modelo, ele acha a marca, tem a pronta entrega de repente, mas não é a mesma fornada, então a tonalidade fica diferente. Tudo isso, gente, vai dando dor de cabeça, tudo isso é erro orçamentário que você não precisa causar na sua obra, sabe? É erro de orçamento que vai te causar problema na obra. A equipe fica parada por falta de material. Se tá ali um produto, né, um material exclusivo para ser aplicado na obra e não tem a pronta entrega, vai demorar 15 dias para entregar. O azulejista vai ficar como colocador? De braço cruzado. Ou então ele vai para uma outra obra até aquele material chegar na sua obra. Só que a hora que o material chega, pode ser que ele não esteja disponível. Aí ele vai terminar o que ele está fazendo na outra obra para depois voltar na sua. E aí o que acontece? Atrasa o seu cronograma. E se o cliente tem um prazo curtinho ou apertado para entrar na obra dele, o que é que acontece? Ele começa a ficar estressado. Você também. Aí, para você cumprir o prazo, às vezes você precisa apertar as atividades seguintes, porque você atrasou essa atividade aqui. Por causa do quê? Erro de orçamento. Percebem que é uma situação muito fácil de contornar quando você faz um orçamento bem elaborado? Quando você consegue calcular a quantidade certinha, quando você consegue calcular as perdas de uma forma racional, de uma forma correta, que aí remonta para aquela observação inicial de ser um problema estrutural, porque eu vejo as pessoas me perguntarem, mas como é que calcula a perda? Como é que eu faço para calcular a perda? Precisa calcular a perda? Claro! E os recortes das peças? Entende? Para que você surpreenda o seu cliente positivamente, você precisa considerar esse tipo de coisa no seu orçamento. Elisa, mas eu vou fazer orçamento detalhado desse jeito para entregar para o meu cliente? Vai! Mas eu vou demorar uma semana. Não vai, não precisa. Quando você tem um método, uma metodologia, tanto uma metodologia de raciocínio, como uma metodologia de trabalho, como, digamos assim, ferramentas próprias para isso, já tudo organizado, quando você já tem uma estrutura analítica de projeto, que já tem lá uma listagem de serviços que você pode analisar para utilizar na sua reforma, onde você só vai excluir itens, você não vai precisar ficar montando orçamento toda hora, você só vai pegar uma planilha semi-pronta para você só preencher com quantidades. Quando você tem uma planilha que é automatizada, né? Você não leva uma semana, sabe? Quando você tem uma composição de preço unitário, né? Que você vai atualizar periodicamente com os valores de mercado, você não vai precisar gastar tanto tempo para fazer isso. É esse o nosso diferencial. É esse o diferencial do engenheiro, do arquiteto, do designer de interiores, do tecnólogo, do técnico em edificações. Porque nós temos possibilidade de entregar isso para o nosso cliente. Essa coisa mastigada, aonde ele olha, ele analisa aquele orçamento e ele pode dizer se aquilo cabe no bolso dele ou não. Não um valor, olha, 20 mil. Tá, mas o que é que está incluso aqui? Está incluso as bancadas? Está incluso o forro de gesso? Está incluso os metais? Está incluso a pintura? Está incluso os rodapés, o piso, o fechamento de varanda? Estou falando de mão de obra, mas está incluso a mão de obra para quebrar, para fazer o contrapiso, para fazer a demolição, para mudar os pontos elétricos, para fazer a infraestrutura de ar-condicionado, o dreno do ar-condicionado. O cliente precisa ter clareza no orçamento dele, para de repente ele falar, olha, isso aqui eu não vou poder fazer. Dá para fazer, para deixar para depois? Esse item dá. Por exemplo, fechamento de varanda. Dá para deixar para depois. Dá para deixar para colocar as máquinas de ar-condicionado depois? Dá, mas a infraestrutura não dá. Mas a máquina dá, então tá bom, então eu faço a infraestrutura. Você percebe que você viabiliza para ele fazer a obra com você? E aí, ele enxerga aquilo, sabe? Ele fala, poxa, então eu vou fazer com você essa parte. Depois, quando eu me capitalizar novamente, aí a gente faz essa outra parte. E aí você já ganhou a confiança dele, porque você mostrou para ele o que dava e o que não dava para fazer. Gente, outra coisa que você tem que tomar cuidado, né? Por exemplo, por isso é que eu falo que nós, profissionais da nossa área, a gente tem essa possibilidade de mostrar isso para o nosso cliente, porque o empreiteiro vai lá, vai dar aquele valor, 20 mil reais para fazer a sua obra, tá? Tudo bem, mas tem as
despesas complementares, vamos dizer assim. O empreiteiro sabe calcular quanto que vai gastar para proteger o piso? Depois, você colocou um piso, né? Aí você vai fazer a pintura, precisa proteger aquilo lá. O empreiteiro sabe calcular para você quanto que você vai gastar para proteger o piso com um salva-piso, com papelão, com plástico preto, né? Nós colocamos o plástico preto, depois varremos, colocamos o plástico preto, depois a gente vem com o papelão ondulado ou com o salva-piso, né? Prendemos com fita crepe, tudo protegido, lindo, maravilhoso. Aí entramos com a pintura. O empreiteiro sabe disso? Isso é custo de obra. Nós colocamos isso no nosso orçamento. O empreiteiro sabe que no final da obra tem limpeza final para fazer, que hoje em dia custa mais ou menos R$ 1.200? Não. O empreiteiro sabe que ele precisa calcular caçamba? Caçamba é um item que vocês precisam cuidar? Caçamba tem empolamento? Quem sabe aqui o que é empolamento de entulho? Empolamento de entulho é uma coisa que faz comer dinheiro pra caramba. Porque a gente tem que calcular o volume de entulho que vai na caçamba, mas não é só isso. Tem que calcular o empolamento. O empreiteiro sabe? Não, o empreiteiro não sabe. Nós sabemos. Na caçamba, o empolamento é a gordura. Se você calcula 4 caçambas para sua obra, você não pode colocar 4, você tem que colocar 6, é 50% a mais. Anota aí a minha dica de caçamba, de quantidade de caçamba, tá? Já vai aí uma dica enorme para vocês. Entendeu? É isso. E aí, o cliente fala, meu Deus do céu, gastei uma nota de caçamba. Ah, Elisa, mas e aí, como é que faz? Eu não sabia disso. Nossa, quanta coisa para colocar no orçamento, é muito complicado. Não, se você tem uma metodologia, não, se você tem um checklist, não é não. E tudo fica fácil, tudo fica muito fácil. Você pode fazer as coisas muito rapidamente. Eu vou contar para vocês uma história muito rapidamente, né? Eu fiz uma obra, aí já era uma obra de uma residência de alto padrão, não era obra de apartamento. Vou contar muito rápido, 2 minutos. E eu precisava fazer a captação de água pluviais dos vizinhos que estavam no terreno acima, né? Então, quem dá serventia para essa captação de água é sempre o terreno que está mais baixo. As casas estavam aqui e eu estava construindo aqui. Eu tenho que deixar a captação passar, os canos passarem, as caixas serem construídas no terreno, eu tenho que deixar. Terreno do meu cliente, não era meu não, viu, gente? Eu tenho que deixar. Mas quem paga o material e a mão de obra são os proprietários das casas. Eram 3 casas e o terreno aqui, que era um terreno grande, 1.500 metros quadrados. Eu fiz o orçamento, tá? E mandei para eles. Fiz o orçamento inteiro, dividi por 3, né? Porque nós íamos fazer umas tubulações grandes com as caixas, né? Para captar a água de todo mundo e já levar. E aí, fiz o orçamento, dividi o valor por 3, mandei para eles, né? Eles mandaram o dinheiro para conta, né? Do cliente, o cliente nos disponibilizou o dinheiro para que a gente comprasse o material. Compramos o material, fizemos todas as caixas com tijolo, tal, fundo de concreto, passamos a tubulação, escavamos, né, a terra para embutir a tubulação, depois envelopamos tudo isso, depois colocamos terra em cima, enfim, fizemos o que tinha que fazer, tá? E aí sobrou R$14 e alguma coisa, não era 14, era R$47 alguma coisa. O que eu fiz? Como era pouquinho dinheiro, eu coloquei dentro do envelope, né? E fui devolver nas casas para cada um. E o dono da escola do meu filho fez um churrasco na casa dele, lá teve um churrasco. E essas pessoas, era dentro de um condomínio fechado, e essas pessoas, elas foram para esse churrasco, porque lá todo mundo se conhecia. E aí eles comentaram, né? A engenheira da casa de baixo veio nos devolver esse dinheiro. Era pouca coisa, ela não precisava devolver. Mas, olha só, a honestidade dela, né? E a clareza, né? E digamos assim, a assertividade no valor que ela nos passou. E acabou sobrando um pouquinho de dinheiro. E depois o dono da escola veio comentar comigo que ele tinha ido num churrasco, que tinham falado de mim. Eu fiquei morrendo de medo, falei, meu Deus, eu fiz alguma coisa errada, né? Mas não era. Eles tinham comentado justamente algo ao contrário, para vocês verem como é importante a gente fazer um orçamento direito. Porque sobrou dinheiro. Que bom, né? Ou seja, o que a gente gastou ficou dentro do previsto. Não precisa nem sobrar dinheiro, porque sobrou dinheiro do quê? De 2 Coca-Cola, sei lá, hoje em dia, né? Mas que bom que ficou dentro do previsto. Já pensou essa história? Que chato eu ter que ir lá pedir mais dinheiro para eles? Não é legal, entendeu? Então, é muito importante o orçamento. Porque, às vezes, você não vai lidar com o seu cliente, mas você vai ser obrigado a lidar com o entorno, tá?
Se estoura um cano do apartamento que você está fazendo reforma, danifica alguma coisa no apartamento de baixo, você vai ter que fazer orçamento para consertar. Então, e aí? Você precisa fazer um orçamento correto, tá? É isso que você vai precisar fazer. Então, o orçamento, gente, é extremamente importante, tá? Não é brincadeira, não. Como é que você vai fazer para o seu orçamento não estourar, tá? Lembra do mestre de obras que falou, eu dei o exemplo, que ele tinha pedido 20 mil reais para fazer o apartamento, a reforma do apartamento, 20 mil reais só de mão de obra, tá, gente? Não tô falando de material, não. Vamos conversar sobre mão de obra, tá? E aí, o que eu faço com esse preço fechado, tá? Ele deu 20 mil reais e a gente vai tentar distribuir, tá? Você vai discriminar. Você vai colocar uma porcentagem, pelo menos, tá bom? Olha, eu vou colocar X reais para demolição, X reais para parede de gesso acartonado, X reais para fazer o forro, X reais para aplicação de azulejos, X reais para a parte elétrica, e aí você pode colocar entre parênteses, tá? Vai ser remanejamento de pontos elétricos, criação, de repente, de novos pontos de iluminação, tá? Remanejamento de tubulação seca para telefonia e TV a cabo, tá? O que você precisa é colocar uma porcentagem. Elisa, eu posso dividir tudo igual? Não. Tá? O eletricista é um profissional mais caro. O azulejista também é um profissional um pouco mais caro, tá bom? Elisa, mas, poxa vida, eu não sei essas porcentagens, tá? Tudo bem, você não sabe essas porcentagens, né? Você não tem experiência e tal, né? Mas você passar um valor redondo, 20 mil reais para o cliente, não vai ser bom. Então, primeira coisa, faz o quantitativo da metragem que vai demolir, por exemplo, da metragem que você vai aplicar azulejo, da metragem do forro, da metragem da pintura, tá? De quantos pontos elétricos você vai remanejar, tudo isso dá para você tirar do projeto. Seja o projeto seu, ou seja o projeto de alguma arquiteta, ou designer de interiores, ou até mesmo engenheira, que esteja fazendo aí o projeto, né? E que você vai executar. Tá? E aí você vai ter que fazer uma proporção. É o mais ideal, neste momento que a gente está conversando aqui e que você não conhece a técnica do viver de reforma? Não é o mais ideal. Mas é muito melhor do que você apresentar um valor de 20 mil reais para o seu cliente sem ele saber exatamente o que vai ser feito dentro daqueles 20 mil reais. Sem ele saber exatamente qual é o escopo, ou seja, quais são as atividades que estão contempladas dentro daqueles 20 mil reais, tá? Por quê? Porque o problema, gente, é aquele exemplo do carro que eu dei, tá? O problema é depois você ficar pedindo para ele ou dizendo para ele, cliente, mas agora, olha, tem mais isso. Mas agora tem mais isso. Mas, poxa, você não falou para ele nem quais eram os serviços iniciais? Como é que, então, você vai começar a pedir serviço extra para ele? Ou então, na sua proposta, você vai colocar os 20 mil reais? Eu não acho que isso seja o melhor a se fazer. Deixa eu deixar claro aqui. Eu acho que você tem, sim, que atribuir valores para cada atividade, tá? Mas, enfim. Ou então, você vai pelo menos dizer quais são as atividades, relacionar quais são os serviços que você está contemplando naqueles 20 mil reais. Olha, nós vamos demolir parede, nós vamos tirar o piso dos banheiros. Um exemplo, gente, eu tô aqui imaginando uma reforma de apartamento, tá? Imaginem comigo, pra gente fazer o nosso escopo, tá? Então, nós vamos demolir paredes, nós vamos tirar o piso dos banheiros, nós vamos tirar os azulejos, tá? Para isso, a gente precisa tirar o vaso sanitário, pelo menos, tá bom? A gente vai fazer forro de gesso, né? Talvez na sala. A gente vai igualar o piso da varanda junto com a sala, né? Porque hoje em dia faz de conta que esse projeto vai fazer uma varanda integrada com a sala. Então, a gente também vai ter que remover a porta, né? Entre a sala e a varanda. A gente vai ter que requadrar em volta do espaço que tinha essa porta, né? Porque vai ficar ali aparecendo tijolo, precisa fazer o requadro com a massa, tá bom? A gente vai, por exemplo, mudar alguns pontos elétricos,
né? Ah, faz de conta que já tem infraestrutura para ar-condicionado. Tudo bem, então a gente não precisa mexer nos drenos. Mas se a gente vai tirar o piso do banheiro, a gente vai precisar refazer a impermeabilização. Depois vai precisar fazer uma regularização de base. Aí a gente vai aplicar azulejo e piso novamente no banheiro. Vamos reinstalar o vaso sanitário. Aí a gente vai pôr um piso na varanda, tá bom? Né? Porque a gente fez um enchimento, então vai precisar botar o piso. Aí a gente vai pintar esse apartamento inteiro. Percebe? Se tudo isso tá incluso nos 20 mil reais, a gente precisa relacionar. Aí vai instalar os lustres para o cliente, as luminárias, os plafons, sei lá, as placas de LED, que podem ser de embutir ou de sobrepor? Sim, então coloca também, tá bom? Tudo isso precisa anotar na hora de passar o valor para o seu cliente. Por quê? Apareceu um imprevisto, um serviço oculto, né? Um problema oculto. Olha, nós descascamos a parede, a tubulação era de ferro. E aí nós não vamos colocar um porcelanato caro na frente daquela tubulação horrorosa que precisa ser trocada, que já está toda deteriorada. Aí você vai falar para o seu cliente, olha, encontramos esse problema aqui, é melhor a gente já trocar essa tubulação. Isso não estava no nosso escopo, na relação das nossas atividades, tá? Então, isso vai gerar um extra para nós, tá bom? O que ele vai fazer? Ele vai pegar o papelzinho dele lá, vai lá, deixa eu olhar aqui, realmente, Elisa, isso não estava. Quanto que vai custar? Olha, cliente, vai custar mais tanto, tá bom? Só que daí, a gente depois vai ter que fechar, né, os buracos das tubulações, então a gente vai ter que serrar esses canos todos, aí vai trocar por PVC, vai custar mais tanto, vou passar a relação do material pro senhor, tá bom? Então, é dessa forma. A hora que você lida com o cliente com essa transparência, você ganha pontos com ele. Você ganha a confiança dele. É clareza, gente. É tudo preto no branco. Entendeu? E aí, nessa hora, você já fala para ele também. Cliente, olha, só que a gente tinha combinado de terminar a reforma na data tal. E por causa desse trabalho extra, talvez a gente atrase mais 2, 3 dias. Isso vai mexer no nosso cronograma. Tá bom? Pronto. É uma situação que foge ao controle seu, do cliente, né? Apareceu aquilo para fazer. Entendeu? Então, dessa forma, olha, meu apartamento atrasou, mas é porque apareceu um serviço extra para fazer. A Elisa foi lá, tirou foto, eu não estava no apartamento, mas ela me mandou pelo WhatsApp, ela me explicou, sabe? E fez o levantamento da tubulação para mim, eu providenciei, e eles refizeram, tá tudo ótimo, não deu problema. E é dessa forma. As chances dele te indicar para um outro possível cliente é muito maior. Vamos fazer um resumo? A gente falou do empreiteiro, falamos sobre tomar cuidado com as quantidades, com as perdas, falamos de ter clareza, falamos sobre relacionar todos os serviços, né? Que a gente vai passar para o cliente, falamos sobre prazos, falamos sobre erros que a gente comete desde o início, né? Que erros que às vezes são estruturais, que é aqueles erros de transformações de unidade. Dei a dica da caçamba, do empolamento. Se você gostou, se você tiver dúvida, pode me mandar um direct, pode fazer pergunta aqui nos comentários, pode mandar comentário nos meus stories. Eu vou adorar responder, vou responder com o maior prazer, tá bom? Obrigada, um beijo para todos, tchau!